Bom dia, pessoal. Então, voltando à história, né, que seria a parte da árvore, que é uma história muito longa, porque tudo que se dá hoje na natureza, em todos os mundos, foi tudo em torno dessa árvore. Porque quando ela morre, aquela criatura fica num desespero, vamos dizer assim. Ela faz de tudo para aquela árvore sobreviver. Então, depois que ele vai para o espaço e faz bastante planeta, né, que seria o primeiro sistema solar, era apenas um Sol e um planeta. Não tinha dois, três planetas, era só isso. E ele fez a mesma coisa que ele fez no primeiro planeta, que seria o planeta vermelho. Ele não, já pôs as pedras, já pôs os vulcões, né? Só que não formava uma montanha, era tudo no solo, né? Era um buraco que escorria e aquilo ia, como se diz, esquentando, derretendo a terra e formando o que precisava ser formado, né? E inclusive a chuva também, né? E ele fez a mesma coisa, só que agora ele fez na ordem certa. Só que o sistema solar não é como a gente conhece hoje. O primeiro que ele fez, o planeta não girava em volta do Sol. O planeta girava no próprio eixo, mas ela não dava volta no Sol, ou o Sol dava volta no planeta, não era assim. E ele semeou bastante árvore lá, né? Colocou bastante árvore mesmo. Mas ele não fez uma grande árvore, e só naquele planeta que fez aquela árvore magnífica, digamos assim, gigantesca, descomunal, a coisa maior coisa que eu já vi em todos os tempos, né? Lá naquele tempo que eu tô dizendo, viu, gente? Então, ele fez isso depois de milhares de planetas e sóis pronto, ele retorna para o planeta vermelho, né? E eu, como sempre, vou junto, que era a parte que eu menos gostava, porque eu me machucava muito dentro daquela bola. Só que quando a gente volta para esse planeta, acontece o seguinte: tudo no planeta já virou pedra, né? Os vulcões que ele deixou, eu não sei se era muito perto, ou se ele fez, sei lá, tá tudo assim, tipo um planeta morto, mas tudo petrificado, tudo virou pedra, era quente demais, chuva demais. A grande árvore, pelo que deu para mim entender, já tinha se passado muitos e muitos e muitos anos, talvez centenas de milhões de anos, porque para fazer um planeta se demorava muito. Você imagina quanto ele fez e semeou, e depois voltamos para lá, aquela árvore lá estava praticamente morta, né? A grande árvore, ela não morreu assim, que nem a gente vê uma selva de pedra, né? Mas ela já estava no processo de morte há milênios de anos, né? Era muito quente o planeta, o solo era quente. Aí sim, ele ficou nervoso e aí ele saiu destruindo tudo aquilo e começou a fazer de novo. Se isso aconteceu no primeiro planeta, você imagina nos outros, né? Então quer dizer que cada vez que ele fazia um planeta, o outro já estava em processo de morte, né? Já estava chegando ao seu fim. E aí ele começa a fazer tudo de novo. Só que dessa vez agora a lava não ficava mais no solo, né? Ele começou a fazer tipo montanhas, né? Tipo os vulcões subir, a lava derreter e ir subindo, né? Isso, gente, não é mágica. Ele fazia aquilo magnetizando as coisas. Eu não sei dizer o que é. Eu poderia chegar e falar, ele fazia mágica e pronto. Não, eu via que ele fazia eu falo magnetização porque eu não sei dar outro nome. Ele usava uma eletricidade que saía do corpo dele e as coisas começavam a se transformar. Isso era visível para mim. Então, não vou dizer para vocês que é mágica. Vamos dizer que ele saía raios da mão dele e fazia as coisas, né? E dava para ver que era uma espécie de eletricidade. Não sei o que é. Então, eu falo que é magnetizado. Mais fácil para mim, porque eu não entendo muito das coisas, eu não sei dizer bem o que é. E aí ele começou a formar os vulcões mesmo, subindo, e ficou acompanhando esse processo todinho, a chuva,
né? Ainda tinha um problema, a chuva, o solo, né? Aí ela ficava parada, demorava a entrar pro solo, demorava a esfriar, evaporar, e era uma confusão danada. Até ele conseguir fazer toda essa ordem, resolver tudo isso daí, o clima realmente, a aparição do clima, o sol, as coisas que aconteciam no planeta, né? Tinha lugar que era mais quente, o outro era mais ameno. Não tinha polo, tá? Se vocês querem saber, não tinha nada de polo norte, polo sul, as camadas do polo não tinha, era um planeta tudo por igual. Então, esses processos assim, de coisa por coisa demorou muitos milhões de anos. Fazia uma coisa e não dava certo, fazia outra e não dava certo. Por fim, depois que tudo ficou organizado no clima, ele resolveu plantar de novo. Fez as sementes, plantou, ressuscitou a grande árvore, que tudo foi por causa dela. Quando o planeta estava todo magnífico, com árvores gigantescas, a grande árvore, pelo que deu para me entender, ela produz uma única flor. E todas as vezes que a gente retorna para esse planeta vermelho, é justamente quando ela dá flor. Ela dá apenas uma flor gigantesca com um perfume que não tem como dizer. Acho que na Terra não tem nada igual aquele cheiro, aquele perfume. As outras árvores, elas floriam. Só que acontecia o processo dessas árvores é que elas morriam. Elas não davam fruto. Então, quando ela morria, morria. E todas as vezes que ele fazia a mesma coisa, as árvores nunca ficavam igual. Não saía igual. Não era mais igual à primeira que morria. Então, esse processo das árvores morrer, às vezes, vou dizer para vocês, era bem rápido. Porque demorava milhões de anos para crescer tudo aquilo, ficar uma verdadeira floresta, mas em compensação elas acabavam morrendo e não tinha como elas se repor. E demorou muito esse processo dele repor. E essas árvores, quando elas morriam, quando ele ia para outra no lugar, ela não era mais igual. Não saía perfeitamente igual. Não tem como fazer igual, né? E ele, por mais que ele tentasse para fazer a mesma coisa, não dava. Então ele fazia as árvores, não era só o verde que a gente conhece, era árvores de todas as cores que vocês imaginam. Flores, fruto, não tinha. Era só só árvore, mas só a única árvore gigantesca era só uma. Então, depois do clima estar estabilizado, ele plantou novamente, fomos para o espaço, ele fez tudo de novo, né? E quando a gente retornou novamente para o planeta vermelho, depois de muito tempo, metade daquelas árvores já tinham morrido, sabe por quê? Alagada. A água, ela ficava ali, as raízes, né, começavam a apodrecer, porque a água praticamente ela não descia, não tinha seus rios subterrâneos para segurar essa água. Eram as lavas, os vulcões que eram importantes para a formação das nuvens, né, o aquecimento e a evaporação. Só que a água começou a apodrecer, quando nós chegamos, nós praticamente encontramos o mar, né, no lugar das árvores, tudo praticamente morta, podre, poucas sobreviveram dentro da água. Então lá vai ele fazer tudo de novo. Plantou, resolveu o problema da água, fez lagos, fez uns, não vou dizer mar, né? Ele resolveu o problema dessas águas, todas elas. Então ele fez as árvores, o clima, aí resolveu o problema das águas. Fez os mares, lagos, a correção dos rios para poder irrigar essas plantas todas que elas precisavam da água, da chuva, né? E com o tempo as coisas foi se ajustando sozinha. Não foi ele que falou assim, ah não, agora eu quero que seja verão e inverno. Não tinha nem polo nesse lugar. Então passou o tempo. Esse processo demorou muito, voltamos para o espaço novamente, aconteceu tudo em todos os planetas da mesma forma. Resolveu o problema da água, resolveu o problema das coisas. Aí tinha um grande problema. Elas morriam, ele não queria que morresse. Aí vem a ideia dos frutos, que ele resolveu colocar os frutos, as flores, porque é magnífico, né? Ela poderia plantar sozinha, né? Viver sozinha. Então ele começa a fazer esse processo também que é muito demorado, né? Até desenvolver o método daquelas plantas, fazer os frutos, demorou muito.
tempo, e flores também. Mas como ele achava linda a flor da grande árvore, então ele resolveu colocar todas as árvores, ele colocou flores, né? Então, certas épocas elas colocavam flores. E isso depois de muito tempo resolvido o problema das árvores. Então, tudo que se tinha dentro dos planetas que ele fez era a água, as árvores, né? Só, não tinha animais, não tinha mais nada. E com o tempo, os frutos. Quando a gente retorna, depois de ter feito tudo isso, retorna novamente para o planeta vermelho, que eu vou dizer assim, é a casa dele, é o planeta vermelho. É um planeta que você olha para cima e você vê todas as outras estrelas, quer dizer, você vê todos os outros planetas. Para mim, ele fazia tudo aleatório, né? Vai colocando, vai pondo, mas não era. Quando chegava a noite no planeta vermelho, que se olhava para cima, era a coisa mais linda do mundo, gente. É forma, desenho. Ele fez desenhos magníficos. Ele fez toda a história em volta da grande árvore. Ele fez os pratos, né, que eram os sóis maior, e aí ele colocava a história, fez uma única árvore. Da onde a gente está, a gente vê uma árvore gigantesca, várias outras árvores, né, em volta, e as flores, os planetas menores, vamos dizer assim, os sistemas solares menores seriam a flor da grande árvore. É muito bonito. Então, ele estava desenhando com as estrelas, fazia desenho, era muito lindo. Então, a história do universo estava desenhada ali. As estrelas formam os desenhos. Eu não tinha percebido, depois de muito tempo que eu fui perceber. Então, depois que ele fez todo esse processo, nós estávamos lá no planeta vermelho, né? Tudo florido, tudo funcionando, a chuva, a água. Ele adorava entrar dentro da água. Ele adorava brincar com a areia, com a terra, como se fosse uma criança, como se fosse uma grande descoberta. Era uma alegria sem fim, que até eu achava chato, tem hora. E depois de um certo tempo, né, da gente indo e voltando, ele vai aperfeiçoando isso daí e sempre criando mais, ele nunca parava. Aí quando a gente retorna, sai do planeta vermelho, retorna novamente no planeta vermelho, as águas estavam todas mortas, vamos dizer assim. No planeta vermelho, tudo é vermelho, no tom de rosa, laranja, puxando para todos os tipos de cores vermelho, tá? Tudo tom vermelho, desde a coloração das árvores. A grande árvore era vermelha. Então, vamos dizer que a cor favorita do Criador do Universo é o vermelho. É uma cor que chama a atenção, eu acho que é como as crianças, é uma cor que as crianças gostam. Ele adora o vermelho, então o tom vermelho para ele é a coisa mais linda, acho que do mundo, né? Então, esse processo, quando a gente volta, tá tudo morto de novo, lá vai tudo de novo, resolver o problema dessas águas. As águas não corriam. Outra, água precisa do vento. Ali não tinha vento, infelizmente não havia vento, né? Até ele descobrir o vento, tentar resolver o problema desse vento, demorou muito tempo. Então, se passou muito tempo. Depois que ele resolveu esse problema do vento, precisava das montanhas para poder empurrar, para poder fazer tudo de novo, aquele processo do vento circular, levar as flores, para poder semear os frutos, né? Tudo isso é um processo muito demorado, isso demorou milhões de anos também. Então, depois de resolvido, aí resolveu o problema das águas. Mas assim mesmo, as águas continuavam, ele resolvia, mas assim mesmo precisava de alguma coisa para não deixar a água morrer. Então, a ideia, a criação de peixes foi a primeira coisa que ele fez. Animais que pudessem deixar a água em movimento, limpa. Então, ele não fez um peixinho, uma coisa pequenininha, ele fez umas coisas estranhas, horríveis. Pareciam amebas, tipos de verme. Os peixes eram completamente esquisitos. Eu vou dizer que é peixe porque possuíam algumas escamas, outros, muitos dentes. Eu não vou dizer que é um tubarão, uma baleia, era um trem gosmento, tipo umas algas vivas, mas ela parece mais mesmo com uma ameba, tá? Um verme, um tipo de verme.
você vê através da pele, daquelas coisas nojentas. Era horrível aquilo, gente. Parecia uma espécie de barata, sei lá o que que era, mas era meio transparente, gosmento, com pernas, antena. O negócio era horrível, gente, entende? Como ele era gigante, então tudo dele era grande, mas era muito feio e nojento. Dá até arrepio daquilo. E às vezes, quando ele entrava na água, eu achava que aquilo ia me comer também. Enfim, depois de todo esse processo, fizemos todos os outros planetas e vamos voltar de novo para a água. Com o tempo, eu só sabia da existência desse tempo, da existência como se diz, noção do século, porque as coisas ficavam completamente diferentes, principalmente os animais. Ocorria a evolução, vamos dizer assim, se transformava em outras coisas. As árvores não chegavam de andar. Só que quando a gente retornou, muitas árvores já tinham morrido novamente, né? Mas o sistema de fruto ainda não estava dando certo. O fruto não tinha como andar sozinho, né? E a polinização das flores também não deu muito certo, porque fez todo esse processo, mas não deu certo também. Precisaria de alguma coisa para poder transportar isso. E quando ele começa a fazer essas coisas não davam muito certo. As árvores acabavam sempre morrendo e ele ficava frustrado com isso. Porque a gente não era só no planeta vermelho. Quando ele fazia no planeta vermelho, ele tinha que fazer em todos os outros. E ele tinha que criar mais planeta, fazendo cada vez mais perfeito. Ao invés de fazer processo por processo, quando ele fazia o planeta, ele já fazia todo o processo junto, sabendo os passos que iriam acontecer, porque ele fazia não dava certo, então no próximo agora vai dar certo. Então ele fez todos esses processos, um a um. Tudo que acontecia no planeta vermelho que não dava certo, na próxima vez que ele fizesse já ia dar certo. E isso é uma perfeição que demorou muito tempo. É difícil para mim falar, esse é o Criador, o nosso Deus de Davi, o Deus de Israel, o Deus de Jesus. Não dá para acreditar. Primeiro porque a gente passou a vida inteira escutando que Deus fez o mundo em 7 dias e descansou no sétimo, né? Fez em 6 dias e descansou no sétimo. Essa é a história que a gente conhece. E que ele é mágico, que se faça a luz e a luz se faça não sei o quê. E não foi assim. Todas as coisas que eu vi, ele fazia, magnetizava. Então, para mim, acreditar que aquele ali era o Criador é muito difícil. Você vê, é real. Para mim, quando eu tô lá, é real. Eu tô vendo, eu tô sentindo, eu tô experimentando. Então, não dá para acreditar que é. Então, eu passei muito tempo observando aquela criatura. Para mim, era uma forma de tortura. Eu achava que eu tinha morrido, né? Às vezes eu lembrava, não, eu não morri, mas eu nem sequer me lembrava da minha existência na Terra. Que eu tinha uma família, que eu tinha uma casa. Eu já não me lembrava mais disso. Então, eu ficava atenta ao que aquela criatura fazia, que para mim ele estava me torturando. Porque além de ser feio, bizarro, as coisas que ele fazia, sem sentido nenhum para mim. Então, eu só ficava ali observando aquilo. Né? Nem conversar comigo, nem conversava porque ele não me via e nem me ouvia. Isso é muito complicado. Então, depois de todos esses processos pronto, né, nos benditos sistemas solares que ele fez, quando não dava certo, ele voltava para o planeta vermelho que não tinha dado certo, então ele melhorava, aperfeiçoava e levava para os outros. Até que um belo dia nós ficamos lá no negócio, ele tentando resolver, como sempre. Ele deita, coloca a mão assim nas costas, fica olhando para o espaço, né, vendo o que está acontecendo. As folhas começaram a cair. A grande árvore era gigantesca, então ela acumulou muitas flores. Aquelas folhas em estado de putrificação começou a ter um cheiro de gás, formando um gás mesmo de cozinha, um cheiro misturado com gás de cozinha, com alguma coisa podre, um ovo, sei lá. E aquilo começou a dar um cheiro ruim. E era muita árvore. Muita árvore e muitas folhas e muito cheiro. As árvores começaram a morrer por causa daquele gás que era em excesso. Até que ele resolve juntar todas aquelas folhas. Ele juntou as folhas, tá, gente? Ele pegou, juntou todas as folhas. Então, vamos dizer que formou 10 picos do Everest só de folha, tá? Ou maior, talvez. Tanta folha. Então, ele acumulou todas essas folhas.
E ele achava divertido. Vocês sabem, depois que fez aquelas pilhas gigantescas de folhas que ele limpou todas elas, veio um vento, jogou tudo fora. Eu lembrei de mim quando varro a casa. Parece que é incrível. Quando eu tô varrendo a casa, que chega na porta, o vento vem e joga tudo pra dentro de casa, né? Pois é, você imagina aquela época, ele em vez de ficar furioso, zangado, com aquelas folhas foi tudo jogada novamente, ele começou a rir. Ele achou tão engraçado que ele juntou de novo. O vento jogava de novo. Ainda ele juntou novamente aquelas folhas e viu que não tinha jeito. Parece que o vento fazia questão de jogar aquelas folhas fora, espalhar elas de novo. Então ele juntou novamente essas, só que dessa vez agora ele foi mais esperto. Ele pegou e fez um buraco, jogou tudo lá dentro e tampou. Mas as pilhas de folhas era, como eu falei, tamanho do Pico Everest ou maior. Então ele deu um sumiço, só que não ia adiantar. A época que as folhas caem, elas caem. Não tem nada que se possa fazer, porque precisa nascer uma nova. E ele aprendeu esse processo das árvores, que elas têm que cair, elas são podadas, né? Elas precisam ser cortadas. Ele sabia que tinha que fazer alguma coisa. Então, quando ele deitou novamente debaixo da grande árvore, né? As folhas caindo, rapidamente acho que veio a ideia na cabeça dele de fazer alguma coisa para conter essas folhas. Foi aí que ele fez um inseto bem grande, peludo, com um monte de dente, de garra, uma espécie de formiga, só que gigantesca. Tá? E nós temos a formiguinha, uma coisa tão pequenininha, aquilo lá era gigante, gente. Calculando a altura daquela criatura e daquela formiga, vamos dizer que no meu tamanho de 1,5 m, a formiga era o tamanho do Fusca. Só para vocês terem ideia, a grande árvore saía de dentro do planeta. E as outras árvores também gigantescas, né? Não tanto quanto a grande árvore, mas eram árvores gigantes, né? As larguras. Então ele fez aquele inseto gigante também, para consumir aquela folhas. O primeiro inseto que o Criador fez foi a formiga. E aí ele foi em todos, deixou a formiga lá no planeta vermelho e fomos em direção aos outros produzir formiga. Quando a gente voltou novamente no planeta vermelho, gente do céu, eu tive vontade, não sabia se eu ria ou se eu chorar. Sem brincadeira nenhuma, as formigas acabaram todas as árvores. Não tinha mais folha nenhuma, até os galhos, elas cortou, os troncos estavam morrendo. A população de formiga ficou gigante. Quando ele viu as árvores, gente, eu tô rindo aqui, mas na hora, assim, a raiva é muito grande, porque eu tenho que fazer tudo de novo, né? Quando a grande árvore, coitada, tava toda pelada, já não tinha mais árvore nenhuma, a bichinha tava lutando pra sair mais, se saísse mais uma folhinha ali, elas iam comer. Tá tudo comida no planeta, só os topos das árvores, sabe? Elas derrubaram, elas comeram, elas eram gigantes. Rapaz, pensa numa criatura zangada. Ele saiu pisando nessas formigas, tudo. Sabe o que é pisar nas formigas? Ele saiu pisando em todas elas, com uma fúria terrível. E eu ria, eu não sabia se eu ria ou se eu chorava vendo aquela situação. Até que quando ele foi pisar numa formiga, ele ficou olhando para a formiga. A formiga parecia que encarava ele. Vamos pensar assim, como se a formiga fosse o gato de botas olhando os guardas lá do Shrek, não tem que aqueles olhando de coitado, né? Um gato, alguma coisa assim, regala os olhos com a pupila. As formigas tinham uma pupila gigante, era mais ou menos assim. E então ele para com aquilo. Ele deixa aquela pobre formiguinha embora, né? Que não era formiguinha, era um monstro aquilo. Aquilo vai embora. E aí ele recomeça tudo de novo. A formiga era necessária, então, para controlar a praga, porque o planeta inteiro precisou daquilo e não tinha mais o que comer, então elas iam comer até as raízes. Ele fez outro animal para comer essas benditas formigas. E aí começa o processo de criação, uma atrás da outra, para controlar uma praga que virava outra praga, que virava outra praga. E hoje que nós temos toda a organização da cadeia alimentar dos animais, começou através daquela formiga. Ele não podia matá-los. E ele já tinha destruído uma boa parte, então ele foi obrigado a fazer outras criaturas para conter aquelas formigas. As formigas,
cuidava das árvores, outros animais controlavam a praga da formiga, e outro animal, e outro, e outro, e outro, e muitos outros, e outro para espalhar as sementes, para replantar, outros para revirar a terra. E essas linhas de animais não são um animal que eu vou dizer para vocês assim, nós aqui temos uma ordem nesses animais, e esse processo para ele também foi igual das árvores, igual dos planetas, tudo demorado, né? Cada animal sozinho é uma ameaça, é uma praga para as árvores. Então, tudo que ele fazia em função para salvar as árvores, principalmente a grande árvore que era única, né? Vamos dizer assim, foi tudo em função dela, de nada mais. Então, cada ser, cada criatura criado foi justamente para cuidar das árvores, que era a coisa mais linda para ele, a coisa mais maravilhosa. O processo dos animais, um comer o outro, era simplesmente para controlar, porque ele em si, ele não pode destruir, ele pode só criar, é a natureza dele. Então ele fazia esse negócio milhões e milhões de vezes, não dava certo, fazia outro. E não são animais bonitinhos, são animais estranhos, feio, deformado, esquisito. E ele achava engraçado aquilo e bonito também, né? Ele que criava. Então as formas, são diversas formas de animais que dava para entender o que poderia ser. Não quer dizer que eu for falando assim, é que nem a formiga. Se quem olhasse aquilo ali não ia saber que aquilo era uma formiga, porque aquilo tinha pelos gigantescos. A ideia da formiguinha que a gente observa não tem nada a ver com aquela formiga menor. Se a gente for observar a cabeça da formiga, dá para entender que era uma formiga, mas era completamente bizarro. Esse processo também levou milhões de anos fazendo isso daí. Quando ele fazia nenhum, ia para outro, e assim ia. Então, todos os planetas, quando acontecia como cada um a gente via uma pequena conjunto de estrelas, então a distância era muito longa, muito distante uma da outra, né? Por fim, ele começou a fazer sistema solar mais perto, né? Mais planetas e mais sóis mais perto. Então, muito tempo fazendo isso. Quando ele acabava de resolver o processo da alimentação de certos animais, tinha que refazer de novo, porque não deu certo, porque virava um caos, e isso ia indo, e ele tinha que fazer mais, e cada vez mais perfeito, e isso demorou muito tempo, tudo em torno da grande árvore. Então, a parte da formiga também foi uma coisa assim que eu fiquei surpresa, que o primeiro inseto a ser feito no universo foi uma formiga, para poder controlar as folhas, depois outro, e assim foi indo, até chegar nas aves, em outros animais, mas isso demorou-se muito tempo. Quando está tudo certo, tudo resolvido no universo, começa o outro processo novamente, né? Tinha que ter alguém para controlar todos os animais, porque fazendo cada vez mais os animais estava prejudicando as árvores também. Então não dava para ter só animais, precisava de outras criaturas que tivessem pelo menos um mínimo de racionalidade para ajudar no desenvolvimento, né? Que fosse mais racional para cuidar do planeta, porque tem coisas que tem que ter cuidado, precisa de uma inteligência para controlar. Não adiantava nada fazer o topo da cadeia alimentar um animal feroz que acabava destruindo ou prejudicando também digamos assim, a natureza, né? Principalmente as grandes árvores. As árvores era o principal para ele, nem era o animal. O animal era um animal que é só um animal. Todos feitos com a bolinha também de energia, gente. Ele não fazia estralado dele, não. Era feito uma bolinha de energia, ele magnetizava aquilo se transformava em milhões de coisas, de células, sei lá o que era, em algo visível, em algo que eu via, como se as células se multiplicassem, se deformassem, se revirassem, se transformassem, e aquilo ia indo, acontecendo até virar a criatura. Então não eram animais belos e bonitos que a gente conhece. Tudo que ele fez era deformado, era feio, era gosmento, era gelatinoso, uma coisa assim meio estranha. Não dá nem para dizer como explicar o que é. Vou dizer praticamente, parece que ele fez um monte de verme gigantesco.
É isso que parece ser. Até as baratas que são necessárias, a pulga, o carrapato, essas coisas que dava para ver visivelmente que ele tinha aquela função, né? Não quer dizer que era aquilo, é que ela tinha aquela função dentro da natureza. Há uma necessidade. E esse processo era muito chato, muito demorado. Então ele vai e novamente começa tudo de novo. E cada vez que a gente fazia ele fazia o planeta, o sistema solar, era mais perfeito já com 10. Só que todas as vezes que a gente fazia um novo, fazia mais, quando retornava para o primeiro, tudo já tinha se acabado. De um jeito ou de outro, tudo morria e não tinha jeito. Tudo morre. A morte para ele das coisas era uma perturbação. Ele via que ele ficava estressado, nervoso. E esse processo demorou muito tempo. Na próxima agora eu continuo, depois da organização desses animais, do planeta, as coisas que ele começou a fazer, até ele fazer uma criatura inteligente para poder cuidar. Que também ele, não vou dizer que arrependeu, mas depois eu termino e conto para vocês na próxima. Até mais.